A paz, meus queridos e amados irmãos, aqui é o pastor Carlos Ribeiros. Eu tenho mais uma palavra de Deus para o seu coração rapidinho, que está em Deuteronômio capítulo 3, versículo 4. Este é o seu momento, é o seu canal aqui no YouTube da TBS, Teologia Bíblica Sadia. E eu quero trazer mais uma mensagem aqui e ao mesmo tempo trazer uma explicação à questão da homilética, como você usar o próprio texto bíblico para fazer um sermão, certo? Use a Bíblia como seu esboço. Vou falar aqui, ensinar nessa questão aí, mas eu quero falar rapidinho aqui sobre esta questão de Deuteronômio capítulo 13, versículo de número 4, que fala a respeito dos falsos profetas. Como nós podemos identificar os falsos profetas? Eu quero convidar você a ler comigo, e eu vou ler aqui na versão Reina Valéria, certo? Versão espanhola em língua portuguesa. Nos diz assim o texto bíblico. Você que tem a Bíblia Sagrada na sua casa, acompanhe comigo rapidinho aqui, que eu quero ler aqui em Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Aqui tem algumas características que caracteriza os falsos profetas, os falsos mestres. Diz-nos assim o texto sagrado: quando se levantar no meio de ti algum profeta ou sonhador de sonhos, e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu o sinal ou prodígio que ele te anunciou, então te disser: vamos após outros deuses que tu não conheces, e servemo-los. Não darás ouvido às palavras de tal profeta, nem ao tal sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus está provando a vós, para saber se amais a Ele, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos e escutareis a sua voz. A Ele servireis e a Ele seguireis. Tal profeta ou adivinhador de sonhos será morto, pois aconselhou rebelião contra o Senhor vosso Deus. Ele vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão e tratou de vos afastar do caminho pelo qual o Senhor vosso Deus vos mandou que andasseis. E assim tirareis o mal do meio de vós. Preste bem atenção. Versículo de número 4 traz as características desses falsos profetas. Mas preste atenção aqui, irmãos. Veja, aqui os profetas profetizaram e diz que os sonhos aconteceu. Aconteceu, realizou. Mas só que eles tentaram desviar os servos do Senhor dos caminhos do Senhor para a adoração dos falsos deuses, os deuses estranhos. Portanto, não basta que a revelação seja verdadeira, que a visão seja verdadeira. Nós temos que seguir a visão, a revelação, a palavra, sim, mas não seguir os falsos profetas enganadores. E aqui nós conhecemos quem é quem é verdadeiro e quem não é, verdadeiros servos de Deus, verdadeiros profetas do Senhor. Veja aqui a primeira característica: após o Senhor vosso Deus andareis, ou seja, seguis somente ao Senhor. O que esses falsos profetas estão seguindo? Os seus próprios corações, a sua própria vontade, o seu próprio desejo, andando segundo a sua própria mente. Portanto, eles não estão seguindo ao Senhor. E a outra característica vai mostrar e demonstrar que realmente eles não estão seguindo ao Senhor. Veja aqui: andareis após o Senhor vosso Deus, certo? A Ele temereis. Ou seja, quem está andando após o Senhor está temendo ao Senhor. Quem não teme a Deus não pode dizer que está servindo a Deus, servindo ao Senhor. É um falso profeta. Vamos ver outra característica que caracteriza realmente quem está servindo ao Senhor com temor. Guardareis os seus mandamentos. É a outra parte deste versículo 4. Então, quem segue ao Senhor tem que temer ao Senhor. E esse temor é demonstrado através da guarda dos mandamentos
do Senhor. Conforme Êxodo capítulo 20, do contexto do Antigo Testamento, os que eram servos de Deus, verdadeiros profetas, homens de Deus, que seguiam o Senhor, temia a Deus, mostrando e demonstrando esse temor, guardando os mandamentos do Senhor. Êxodo capítulo 20. Se eles não guardassem os mandamentos do Senhor, eram falsos profetas, certo, meus queridos e amados irmãos? Portanto, veja aqui, quem realmente segue ao Senhor, está servindo ao Senhor, está seguindo ao Senhor, a parte do versículo nos diz assim, preste bem atenção o que nos diz a outra parte. E escutareis a sua voz, ou seja, quem guarda os mandamentos está escutando a voz de Deus, ou seja, obedecendo. Não é só ouvir a voz do Senhor, mas é executar as ordens do Senhor. Então quem está seguindo, quem está temendo, está guardando os mandamentos e, portanto, está ouvindo a voz do Senhor Deus. Então vamos para outra característica. A ele servireis e a ele seguireis. Veja aqui. Alguém que diz que está servindo ao Senhor precisa ouvir a voz do Senhor, guardar seus mandamentos, precisa seguir o Senhor, precisa temer o Senhor, para dizer que está servindo. E a eles seguireis. Se nós somos seguidores de Deus, seguidores de Jesus, da Bíblia, da Palavra de Deus, nós precisamos guardar essas características. Então vamos mencioná-las. Primeiro, andar após o Senhor. Segundo, temer ao Senhor. Terceiro, guardar seus mandamentos. Quarto, ouvir a voz do Senhor. E quinto, servir ao Senhor. E a última parte é seguir ao Senhor. Ou seja, chegar ao Senhor. Portanto, quem realmente é verdadeiro servo de Deus, verdadeiro profeta, tem em sua vida essas características. Se você ver alguém andando em contraposição e sendo antagônico a esses 5 pontos aqui, essas pessoas não estão sendo verdadeiros e verdadeiras servas de Deus. Portanto, meu amado irmão, que Deus continue te abençoando, te dando vitória. Tenha cuidado com os falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres e doutores. Aprenda, vigie, fique com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. Não fique aí acreditando em qualquer revelação, em qualquer sonho. Por mais que sejam verdadeiras as revelações e os sonhos, siga os sonhos e as revelações verdadeiras. Mas os falsos profetas e falsos mestres, não os siga. Não ande nas suas pisadas, porque as suas pisadas, suas atitudes, conduzirão aqueles que os estão seguindo para o inferno. Portanto, esta é a palavra de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus. Amém.